A paz do Senhor a todos aqueles que neste momento permitem estar entrando na sua casa, no seu trabalho ou aonde você estiver. Sinta-se à vontade e permaneça conosco, porque convicto sou de que Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Queria convidar neste momento a você que está aí deste lado me assistindo a compartilhar uma palavra da parte do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Então, somente alguns versículos da palavra do Senhor. Você que está aí tem a oportunidade de convidar alguém para estar sendo edificado com esta palavra. Marcos 10 e 46 em diante, vamos ler a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo de número 50, vai dizer assim: lançando de si a capa, levantou-se com um salto e foi falar com Jesus. No 51 vai dizer: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faças? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, glorificando pelo caminho. Esta palavra Deus falou fortemente ao meu coração. E quando Ele trouxe estas lições, Ele me incumbiu de que, da mesma forma que Ele falou comigo, Ele falasse com você aí. O que me chama a atenção na história deste homem é que ele tinha todos os motivos, todas as razões para ter sido um fracasso por toda a sua vida. Este homem, ao invés e ao contrário de muitos, ele tinha todos os índices, tinha todas as expectativas, ele tinha toda a lógica contra a sua vida. Ele não tinha uma ótica humana, uma saída para que ele pudesse encontrar. Mas Deus me trouxe algumas lições, algumas verdades, que se eu e você começarmos a enxergar como Ele viu, nós completaremos a missão que Jesus nos deu nessa terra. Primeira coisa que eu entendo e que eu quero compartilhar com você, que me ouve agora, é que quando aquele cego estava à beira do caminho a mendigar, e ele começa a perguntar: que barulho é esse? Que multidão é essa? Que zoada, que barulho perturbado é esse? Que grande multidão é essa? E quando ele chega perto de algumas pessoas, as pessoas dizem assim: é Jesus de Nazaré que vai passando. E quando ele ouve isso, é Jesus de Nazaré que vai passando, então ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Observe a primeira questão. Falaram para ele que era Jesus de Nazaré, mas ele não chamou Jesus de Nazaré, ele clamou: Jesus, filho de Davi. A primeira lição impactante, poderosa para mim e para a tua vida é a forma que as pessoas reconhecem Deus, a forma que as pessoas reconhecem Deus não pode mudar aquilo que Ele é de verdade. Observe que reconheceram Jesus como Jesus de Nazaré. Qual era a intenção? Por Nazaré ser uma pequena cidade, uma cidade onde se sabe, nunca tinha vindo nada bom de lá. Uma pequena cidade onde não havia pessoas importantes. Uma cidade onde não havia ilustríssimos, onde reis não moravam lá, onde governadores não habitavam lá, onde pessoas do alto clero e da alta sociedade sequer tinham residências lá. Então, apresentaram o meu mestre, Jesus Cristo, como sendo de Nazaré, e disseram assim: é Jesus de Nazaré. Em outras palavras, eles estavam dizendo para Bartimeu:
não se preocupe, não é ninguém importante, não é ninguém que você mereça ou que você queira conhecer, é apenas Jesus de Nazaré. O que eu quero dizer é que o que disseram de Jesus jamais mudou quem Jesus era para Bartimeu. Esta é a primeira lição que eu quero que você coloque aí e aprenda e nunca mais mude ou deixe que ela se afaste de você. Lembra, Malaquias capítulo 3, versículo 6 vai dizer assim: eu sou o Senhor e não mudo. Então, Bartimeu conhecia esta palavra e entendia que por mais que para a maioria ele era apenas o Jesus, filho de um carpinteiro de Nazaré, mas para ele era Jesus, filho de Davi. Não deixe que as pessoas ou que nada mude aquilo que Deus colocou dentro de você, porque é isso que Ele quer trabalhar em você. O segundo ponto é que a maneira que nós conhecemos a Cristo indicará como Ele atuará na nossa vida. Observa que se você crer que Ele é Deus, mas se você não crer, Ele continua sendo Deus. Observe-se que se você for fiel a Ele, Ele continua sendo Deus. Mas se você não for fiel a Ele, Ele continuará sendo Deus de qualquer maneira. Isaías 43 vai dizer o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ei, deixa eu dizer uma coisa, não deixa ninguém mudar o que Jesus representa na tua vida, na tua história, no teu ministério, na tua chamada, na tua vida profissional. O que Jesus é, independe do que as pessoas pensam, lembre disso. Segunda coisa, como eu falei, o segundo ponto é que como você reconhece Jesus, indicará como Ele operará e como Ele entrará na tua vida. Você tem as duas opções: ou você reconhece como Nazaré, uma pessoa sem valor, uma pessoa pequena, uma pessoa insignificante, ou você reconhece como filho de Davi. Como Nazaré, ele é apenas uma pessoa comum, mas como filho de Davi, ele não é apenas rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, eu quero te dizer o seguinte: Ezequiel reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador e como Deus na sua vida no pior momento da sua história, quando estava à beira da morte. E como ele reconheceu Jesus, ele orou e disse: Senhor, lembra-te de mim. E Deus acrescentou anos de vida na sua vida e sarou da enfermidade. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jonas. Jonas não queria nada com Jesus, mas até o dia que ele foi engolido pelo peixe, passou pelo pior aperto da sua vida, passou pelo pior momento, pela pior fase da sua história. Então, ele reconheceu Jesus. E Jesus, mesmo ele não reconhecendo de início, foi até no ventre do peixe, no fundo do mar, e tocou naquele peixe. E fez com que ele vomitasse Jonas. Sabe o que isso significa? Quem me reconhece, não importa a situação que esteja, eu vou em direção a Ele. A terceira pessoa que reconheceu Jesus no pior momento da sua vida chama-se José. Ele estava, primeiro, preso, segundo, sendo acusado e terceiro, passando pela pior fase da sua história, que era como mentiroso. Então, quando ele passa por 3 pressões, por 3 momentos difíceis da sua vida, em um único instante, ele reconhece que estava ali, mas não ia ficar ali para sempre. Então, a história vai dizer que uma noite ele dormiu como detento, como prisioneiro, mas no outro dia acordou como governador de todo o Egito. Sabe por quê? Porque como você reconhece Jesus, isso indicará como Ele atuará na tua vida. Eu vim aqui nesta oportunidade dizer: reconheça o teu Deus como o teu único e suficiente Salvador. Reconheça Ele como o Deus das causas impossíveis. Reconheça Ele como aquele que entra e faz aquilo que ninguém pode fazer. Reconheça Ele não como simples carpinteiro, mas como aquele que é dono dos céus e da terra, que levanta quem quer, abate quem quer, aquele que é dono do ouro e da prata e aquele que não conhece coisa difícil. Reconheça o teu Deus dessa maneira e tu vai ver Ele fazer grandes coisas na tua vida. E o terceiro ponto para a gente aprender é a condição
a sua condição atual não impede você de conhecer a Cristo. A tua condição não impede que você conheça Jesus. Observe que Bartimeu, primeiro, era cego. Segundo, era mendigo. Terceiro, estava à beira do caminho. Então, como eu falei, ele tinha todos os motivos para não querer acordo, para não querer pacto, para não querer aliança com Jesus. Mas a situação dele naquele momento não impediu que ele desejasse falar com Jesus. Algo me chama a atenção sobre a vida deste grande homem de Deus é que nem sempre ele foi cego, nem sempre ele foi pobre, nem sempre ele foi mendigo. Quando a gente olha para a história deste homem, a história vai dizer que ele era filho de Timeu, um visionário da sua época, um homem que tinha muitas posses e ousou enfrentar o Império Romano daquela época. Um homem que não concordava com a injustiça e que, por causa da injustiça sofrida por muitos, ele lutava para que isso não acontecesse. O jugo da Roma antiga era tão pesado que algumas pessoas se levantaram contra para tentar combater. Timeu, pai de Bartimeu, era uma dessas pessoas. E quando ele se levantou contra o Império Romano, a história vai dizer que o Império Romano se levantou contra ele, matou ele, tirou todos os bens, grande riqueza que ele havia conquistado e possuiu tudo. Não bastasse isso, ele teve ir na casa de Timeu. Chegou lá e encontrou uma criança. E essa criança era Bartimeu. E simplesmente fez uma das piores maldades de toda a história. Vazou os 2 olhos daquela criança. Não bastasse isso, eles não mataram a criança simplesmente para dizer o seguinte: a vergonha do teu pai carregará e cairá sobre ti. Quando eles fazem isso e vazam os 2 olhos, eles pegam uma capa de mendigo, a pior classe de habitante daquela cidade, e dão para ele. E diz: carrega a vergonha do teu pai, para que quando as pessoas olhem para ti, sintam vergonha e jamais ouse tomar uma atitude contra o Império Romano. Aí ele está à beira do caminho. E quando ele está à beira do caminho, tudo isso passa na mente dele. Você acha que ele não pensava em ter uma casa boa? Você acha que ele não pensava em crescer, em ser alguém, em ter a vida dele de volta? Ele tinha todas as razões do mundo para ser a pessoa mais amarga, mais triste, mais depressiva de toda a história. Mas não, a história vai dizer que a situação dele não impediu que ele conhecesse a Jesus. Detalhe importante é que quando Jesus passa, ele não passou a conhecer Jesus naquela hora, não. Ele já conhecia antes. Porque quando disseram é Jesus de Nazaré, ele chamou por Jesus, filho de Davi. Isso demonstra uma intimidade antes, um contato antes, uma fé antecipada. Eu vim aqui nesta hora te dizer o seguinte: não deixe a dificuldade impedir de você conhecer a Jesus. Não deixe as portas fechadas impedir que você conheça a Jesus. Não deixe que as falsas amizades, as acusações, as intempéries da vida, não deixe que a falta de dinheiro, a falta de saúde, não deixe que a calúnia, a inveja, não deixe que as lágrimas que rolam, a tristeza, a depressão, não deixe que nada te afaste de conhecer Jesus. Porque uma vez que tu conheces Jesus, Jesus irá ao teu encontro e irá te chamar pelo teu nome. Vale a pena conhecer Jesus. Vale a pena abrir mão de algumas coisas para conhecer a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Vale a pena ser fiel a Jesus. Sabe por quê? Porque quando ele abre mão, a Bíblia vai dizer no versículo 50 que quando Jesus chama ele, ele larga a capa que foi dado a ele, dá um salto e corre em direção a Jesus. A capa era a única coisa que permitia que ele pudesse pedir esmola. A capa era o meio de sobrevivência. A capa era o meio dele ganhar a vida, porque sem a capa ele não poderia estar à beira do caminho pedindo esmola. Mas quando Jesus chama ele, ele dá um salto, joga a capa de lado e diz: eu quero tudo novo, eu quero vida nova, eu quero sonhos restaurados, eu quero a minha família de volta, eu quero tudo que tomaram de mim. Esta capa, esta humilhação, esse tempo de dificuldade, a partir de agora, fica para trás, eu lanço fora e sigo a Jesus, quem tem tudo novo para me dar. Eu fico impactado com a atitude de fé deste homem.
Ele tinha tudo para se agarrar nesta capa e dizer: eu não abro mão desta capa porque isso me garante a sobrevivência. Ei, ficar preso em pequenas coisas hoje te impede de viver grandes coisas amanhã. Abrir mão de pequenas coisas hoje com Deus fará te viver experiências que você nunca viveu ao lado de alguém. Deus está falando com pessoas aqui: ei, largue coisas pequenas para lá. Largue essas coisas que não te levam a lugar nenhum para lá. Deixa certas amizades de mão. Deixa certas atitudes, certas práticas. Abandona o pecado, abandona essa vida fácil. Abandona as coisas fáceis. Deus te pede: abre mão de uma pequena coisa por mim e eu tenho um universo de possibilidades e de bênçãos extraordinárias para a tua vida. Isso chega a ser poderoso. Isso chega a mudar a minha forma de ver, a minha forma de acreditar, a minha forma de fé. Porque se um cego na beira do caminho teve coragem de abrir mão de tudo que ele tinha, que era aquela capa, para ir até Jesus, eu te convido nesta noite, nesta manhã e nesta tarde, abra mão de alguma coisa por Cristo e tu verás Ele te chamar pelo nome e dizer: escrevo uma nova história para ser vivida, para compensar todo o tempo de perda que você viveu até hoje. Você crê nesta palavra? Você acredita que eu não falo simplesmente de mim mesmo, mas que eu profetizo isso para a sua vida? Tem pessoas que estão me assistindo agora, que ainda não viveram os melhores momentos da sua vida porque estão agarrados a uma pequena capa. E Deus está te convidando, está te vocacionando, está gastando e dedicando tempo para te dizer: larga a capa do medo, larga a capa da insegurança, da vergonha, da problemática da sua vida e diga: eu quero viver tudo novo com Jesus Cristo de Nazaré. Para nós encerrarmos aqui, porque não quero ser muito enfadonho, deixa eu contar aqui uma coisa sobre isto, porque vale a pena abrir mão de algumas coisas para Deus. Primeiro, quando a gente abre mão de algo para Deus, Deus nunca ficará sem a dar coisas em troca. O céu é movido por atitudes. Quer mover o céu? Dê o primeiro passo. Quando eu olho para isto, eu entendi na vida de Bartimeu que não existe poço profundo que Deus não possa entrar lá dentro para te tirar. Não existe leão bravo o suficiente que impeça Deus a acalmar ele para te dar a vitória. Não existe muralha forte o suficiente que não caia diante do teu Deus. Não existe fornalha tão quente que Deus não possa esfriar. Detalhe, se ele não esfriar, ele fará mais. Ele fará o anjo, ou ele mesmo descerá e passeará contigo no meio da fornalha. Aleluia! Entende o que Deus está dizendo? Ei, não existe nada grande, não existe sonho grande, não existe problema grande que o teu Deus não possa solucionar. Aleluia! É lindo esta palavra, é impactante, muda a vida, acredita! Ei, Bartimeu, é você que Deus está falando. É tempo de sair da beira do caminho. É tempo de largar esta vida mesquinha e viver o melhor de Deus nesta terra. Para a gente concluir, a quarta lição que eu aprendo sobre Bartimeu é que ele sabia que um dia chegaria a hora dele. Ele sabia, ele tinha uma perspectiva, ele acreditava que por mais difícil fosse o deserto, que por mais difícil e fundo fosse o poço, ele sabia que uma hora ele ia chegar lá do outro lado. Observe que quando Jesus chega até ele, dá uma vida nova para ele, eu entendo por que o nome dele é Bartimeu. Primeiro, a palavra Bartimeu é uma conjunção de duas palavras, Bar e Timeu. Bar significa filho e Timeu significa maldição. O nome de Bartimeu era filho da maldição de alguém, mas a Bíblia vai dizer lá em Números capítulo 13, versículo 2, que o Senhor já transformou toda maldição em bênção. Ei, Bartimeu, Deus está dizendo nesta hora que tudo que veio de maldito para a tua vida, Ele transforma agora em bênção, em nome de Jesus. Tome posse desses 4 passos que Bartimeu fez e você vai ver o mesmo Deus ir até você, em nome de Jesus. Amém.